Poupar dinheiro todos os meses é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes da educação financeira e também da nossa vida como um todo. Criar esse hábito pode transformar radicalmente sua realidade, especialmente no aspecto financeiro. Aqui no canal, sempre enfatizo a importância de reservar uma parte do que você ganha todos os meses, evitando gastar tudo, para garantir mais tranquilidade no futuro. Como o livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, explica, cada economia que fazemos é como um presente que devolvemos ao nosso futuro. Imagine, por exemplo, ter uma reserva suficiente para cobrir 6 meses do seu custo de vida. Se hoje você gasta R$3.000 por mês, isso significaria ter uma reserva de emergência de R$18.000. Esse valor traria muito mais segurança e liberdade do que viver sempre no limite, sem nenhum dinheiro guardado e com dívidas pendentes. Com uma reserva de emergência, você tem opções. Caso perca o emprego ou decida mudar de carreira, o dinheiro poupado pode oferecer o tempo e a liberdade necessários para tomar essas decisões sem desespero. O foco aqui não é acumular dinheiro pelo dinheiro, mas conquistar a flexibilidade de escolha que ele proporciona. Agora você pode estar pensando, mas R$18.000 é muito fora da minha realidade. E tudo bem. O mais importante é começar. Não importa o quanto você ganhe, o hábito de gastar menos do que ganha e poupar uma parte é o que faz a diferença. Mesmo que seja apenas R$50 por mês, é um passo valioso. Assim que o dinheiro cair na conta, reserve R$50, R$60 ou R$70 para economizar, o quanto você conseguir. Começar com pequenas quantias pode parecer pouco, mas, especialmente em momentos de aperto financeiro, isso não impacta seu orçamento de forma significativa e ajuda a introduzir você ao mundo da educação financeira. Com o tempo, você vai perceber o quanto esse hábito pode ser transformador. Talvez você pense, mas poupar R$50 por mês não vai mudar nada na minha vida. Em termos de valor, é verdade. Guardar R$50 por mês, mesmo que investindo a 10% ao ano por 30 anos, não vai resultar em uma quantia muito significativa. Mas a questão principal aqui não é o valor inicial, e sim o hábito que você cria. Se você poupar essa pequena quantia toda vez que receber seu salário, como se fosse um compromisso fixo, estará construindo algo muito mais importante, a disciplina. Reservar uma quantia regularmente ensina você a ter constância e a desenvolver confiança. A sensação de não estar mais zerado e de estar conseguindo guardar, mesmo que pouco, gera motivação para continuar poupando nos meses seguintes. Com o tempo, essa prática pode levar você a buscar formas de poupar mais, seja reduzindo gastos ou aumentando sua renda. Quando você começa a enxergar o ato de poupar como algo essencial, cria espaço para gradualmente aumentar o valor reservado. Uma frase marcante do livro A Psicologia Financeira resume bem isso. Quando você não tem controle sobre o seu tempo, é forçado a aceitar tudo o que aparece no seu caminho. Mas, com flexibilidade, você pode esperar por oportunidades menos óbvias. Esse é o rendimento invisível que suas economias proporcionam. Pense em 2 homens que ganham R$3.000 por mês e são demitidos. O primeiro, que gastava tudo o que ganhava e acumulava dívidas, é obrigado a aceitar qualquer emprego que surja. Já o segundo, que guardava uma parte da sua renda, tem uma reserva de R$6.000, suficiente para cobrir 2 meses de despesas. Ele também precisará buscar uma nova fonte de renda, mas terá mais tranquilidade e tempo para escolher uma oportunidade melhor, graças à segurança proporcionada pela sua reserva. A diferença aqui é simples. O hábito de poupar, por menor que seja o valor, cria uma camada de proteção para sua vida financeira. Quando se trata de poupar uma parte da renda mensalmente, podemos dividir isso em 3 cenários principais. Vamos começar pelo primeiro, que infelizmente é a realidade de muitos brasileiros: gastar tudo o que ganha, ou até mais, e acumular dívidas. Se eu estivesse nessa situação agora, minha prioridade seria poupar uma parcela do salário assim que ele caísse, com o objetivo de quitar as dívidas o mais rápido possível. Isso funciona bem para quem tem dívidas menores, como uma fatura do cartão que veio mais alta ou uma conta prestes a vencer. Agora, se você está em uma situação de descontrole total, com várias dívidas acumuladas e contas atrasadas, é hora de dar início a uma verdadeira maratona para quitá-las. Nesse caso, minha sugestão inicial seria criar uma pequena reserva de emergência antes de tudo. Algo entre R$500 e R$2.000, dependendo da sua renda, já pode ajudar bastante. Para quem ganha pouco, uma reserva de R$500 já é suficiente para oferecer alguma segurança e evitar que novas dívidas sejam geradas no meio do processo. Com essa reserva inicial, você pode começar a quitar as dívidas das menores para as maiores, negociando condições melhores para reduzir os juros. Nesse período, é fundamental sacrificar o curto prazo, cortar gastos desnecessários, evitar despesas supérfluas e focar em reduzir ao máximo os custos.
Além disso, buscar formas de aumentar a renda, como renda extra, pode acelerar esse processo. Conforme você for conseguindo reduzir as dívidas, pode começar a poupar uma pequena quantia mensal, mesmo que seja apenas R$50. Isso já é o suficiente para dar início ao hábito de poupar e, ao mesmo tempo, ampliar gradualmente sua reserva. O foco principal deve continuar sendo a quitação das dívidas, mas reservar um pouco para você mesmo é essencial. Esse dinheiro pode ser usado para construir uma reserva maior e, futuramente, começar a investir pensando no longo prazo. A segunda etapa é para quem já saiu das dívidas e começou a criar o hábito de poupar todo mês. Aqui entra o princípio famoso do livro O Homem Mais Rico da Babilônia: pague-se primeiro. A ideia é simples. Antes de gastar com qualquer outra coisa, reserve uma parte da sua renda para você. Assim que receber qualquer dinheiro, já separe uma porcentagem para formar sua reserva de emergência, caso ainda não tenha. O livro sugere poupar 10% da renda, o que seria um ótimo ponto de partida. Por exemplo, se você ganha R$2.500 por mês e já tem o hábito de poupar, experimente separar R$250 mensalmente. Isso pode ser feito com cortes em gastos desnecessários e já representa 10% da renda, o mínimo recomendado por muitos especialistas em finanças pessoais. Dessa forma, você estará se pagando primeiro e criando um compromisso de sempre destinar uma parte da sua renda para a poupança, seja para construir sua reserva de emergência ou investir no longo prazo. Se você já consegue poupar 10% da sua renda morando no Brasil, parabéns! Você está acima da média. No entanto, se já superou essa fase inicial, está perto de completar sua reserva de emergência e deseja investir para o longo prazo, é hora de aumentar essa porcentagem. Manter-se nos 10% pode tornar o processo de construção de patrimônio muito lento. Existem várias regrinhas de internet que ajudam a planejar suas finanças, como a regra do 50-15-35, que sugere destinar 50% da renda para custos fixos, 15% para investimentos e 35% para lazer. Outra bastante conhecida é a 50-30-20, que divide 50% para custos fixos, 30% para custos variáveis e 20% para investimentos. Essas regras podem ser úteis para algumas pessoas, mas não são uma fórmula universal. A verdade é que cada pessoa tem sua realidade financeira e deve ajustar essas proporções de acordo com suas necessidades e objetivos. Muitos economistas e especialistas em investimentos apontam que poupar 25% da renda para investir é uma meta ideal. Vamos pensar em um exemplo prático. Se uma pessoa ganha R$3.000 por mês e investe 25% dessa renda, isso significa poupar R$750 por mês e viver com os outros R$2.250. Supondo que esse dinheiro seja investido com um retorno médio anual de 10%, em cerca de 20 anos, ela terá acumulado mais de R$543.740. Esse montante geraria uma renda passiva próxima de R$4.500 por mês, superior ao custo de vida mensal que essa pessoa tinha no início. Ou seja, ela poderia cobrir suas despesas com os rendimentos dos investimentos. É claro que, nesse exemplo, estamos considerando valores nominais. Sabemos que R$543.740 daqui a 20 anos não terão o mesmo poder de compra que hoje devido à inflação. Por outro lado, também não consideramos que essa pessoa possa ganhar mais ao longo do tempo, permanecendo com a mesma renda de R$3.000 e investindo os mesmos R$750 mensalmente durante todos os 20 anos. Isso é pouco provável, já que a maioria das pessoas tem sua renda reajustada ao longo dos anos, seja por aumentos naturais ou pela busca por qualificação profissional. Agora, imagine se essa pessoa se esforçasse para aumentar sua renda e, consequentemente, o valor investido. Isso não só aceleraria o processo de acumulação de patrimônio, mas também ajudaria a lidar melhor com os impactos da inflação, já que o aporte mensal aumentaria com o tempo. Mesmo assim, poupar 25% da renda é um objetivo desafiador para muitos, especialmente para quem ganha menos. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$2.000 por mês e tenta investir 25% precisaria viver com apenas R$1.500, o que pode ser complicado se ela mora sozinha ou tem muitas despesas. Para quem vive com um orçamento apertado, poupar uma porcentagem menor, como 10%, R$200, ainda é um esforço válido. Embora a margem seja menor, o hábito de poupar e investir já faz uma grande diferença com o tempo. Se uma pessoa começa a ganhar R$5.000 por mês e decide poupar 10%, isso significa investir R$500 mensalmente e viver com R$4.500. Veja a diferença que um aumento de renda traz para o orçamento. Essa folga extra permite até mesmo poupar 30%, 40% ou até 50%, caso a pessoa opte por uma abordagem mais intensa, dependendo da sua realidade financeira.
Quanto maior for o aumento na renda, maior será a diferença entre o que se ganha e o que se gasta, desde que se mantenha um padrão de vida mais simples. Esse exemplo mostra a importância de desenvolver o hábito de poupar, mesmo que os valores sejam baixos no início. Se hoje você ganha pouco, o foco deve ser guardar uma parte para formar uma reserva de emergência, garantindo maior segurança financeira. Ainda que seja um valor modesto, esse hábito será essencial quando sua renda aumentar. Além disso, ao se qualificar em uma área que você gosta, você terá condições de melhorar seus ganhos. Com o hábito de poupar já consolidado, será mais fácil manter um padrão de vida controlado enquanto continua aumentando sua reserva de emergência e começa a investir para o longo prazo com quantias mais relevantes. Se você deseja construir uma vida financeira mais estável, no comentário fixado deixei um link com sugestões de livros que podem ajudar nesse processo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.